pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Além disso, ative o sininho, as notificações vão te avisar quando os nossos vídeos estiverem aqui no canal. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o texto narrativo, os 5 elementos e os 3 tipos de discurso. Isso certamente vai te ajudar em concursos vestibulares, no Enem, em concursos militares ou ainda também na escola. Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Fique com a gente! Bem, pessoal, então o texto narrativo é um texto que nasce dessa necessidade do ser humano de se comunicar, de contar histórias. Ao longo do desenvolvimento da sociedade, o ser humano percebeu que precisava contar histórias para viver dentro de sociedades. Isso é normal, isso é natural. Nós damos o nome de texto narrativo, nós damos um nome mais bonitinho, né, para o texto que conta uma história, que narra algo. Ok? Então, as tipologias textuais, elas são modos em que um texto se organiza. Pessoal, existem vários modos de organização do texto e dentro desses modos existem gêneros textuais. Nós podemos perceber que aqui na tela nós temos alguns gêneros, chamados de gêneros narrativos, ou seja, que contam uma história. Dentre eles o mito, o conto, a crônica, o romance, a notícia, a fábula. Você conhece mais algum texto narrativo? Se sim, coloca aí nos comentários qual o seu texto narrativo preferido, o que você acha que chama mais atenção numa história. Bem, eu vou trazer para nós, então, 5 elementos da narrativa. Essa é a técnica mnemônica do PENT. Isso mesmo, pode parecer meio esquisito num primeiro momento, mas PENT é a técnica mnemônica, ou seja, uma técnica que nós usamos para decorar. Então, você já vai decorar que são 5 os elementos da narrativa. Um deles começa com P, o outro com E, o outro com N, o outro com T e o último também com E. Vamos a cada um deles rapidinho? Todo texto narrativo tem com P, personagem. Isso, personagem é aquele que participa da história. Responde a pergunta, quem? Quem participa da história? Personagem. Tudo bem? Espaço. O espaço é onde acontece a história, é o local. Vale destacar que o espaço, às vezes, ganha um status maior quando consegue, de algum modo, no desenrolar da trama, ganhar uma categoria superior de influência dentro da história. Você conhece, por exemplo, um texto famoso na literatura brasileira em que a seca daquela região influencia na vida dos personagens? Se você conhece, já coloque aí nos comentários, porque ao longo da semana eu vou acompanhar e responder a cada um de vocês. Bem, com N nós temos o narrador, é aquele que conta a história, ele conta aquilo que está acontecendo. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar sobre ele. Com T, nós temos o tempo, quando acontece a história. E, por fim, com o último E, o enredo, a ação, o que acontece na história. Vamos aprofundar um pouquinho agora sobre os personagens. Existem basicamente 3 tipos de personagens. O protagonista, o antagonista e o coadjuvante. O protagonista é o personagem principal. É aquele, então, que em algumas histórias é chamado e conhecido como o herói. Já o antagonista é aquele que trabalha contra o herói, em algumas histórias chamado de vilão. Por fim, nós temos o coadjuvante, que é um personagem secundário. Nós podemos, então, ter vários personagens secundários ao longo do texto que ajudam a contar a história do protagonista. Vamos ver se você entendeu? Branca de Neve e os 7 Anões. Branca de Neve, que tipo de personagem é? E os 7 Anões? E a Bruxa Má? Bom, certamente você respondeu aí no aconchego do celular, olhando aí pelo celular, de repente pelo computador, mas coloca aí nos comentários também, para eu ver se você de fato conseguiu acertar a classificação desses personagens, hein? Bom, nós temos os tipos de tempo. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico vem de cronos, no grego, que significa tempo.
Esse tempo normal é a passagem do tempo que segue a ordem do relógio. Então, é o tempo que nós estamos acostumados, naturalmente. Já o tempo psicológico é aquele que se passa, às vezes, na nossa cabeça, um sonho, um pensamento, uma imaginação, uma lembrança. Ele não precisa obedecer o tempo cronológico. Então, por exemplo, quando você, estudante, às vezes está lá numa aula que não de português, não de literatura, não de redação, das outras matérias, né? E aí, de repente, você tira uma soneca, daqueles 2 minutinhos que você dá aquela piscada demorada. Quando você dá essa piscada demorada, você começa a imaginar como era o Brasil na época dos dinossauros, aqueles bichos enormes andando, muita mata, muito verde. De repente, você acorda com o seu professor querendo te expulsar de sala. Nesses 2 minutos, tempo cronológico, se passaram milhões e milhões de anos no tempo psicológico. Percebeu então como o tempo psicológico ele não precisa obedecer a essa ordem a qual nós estamos acostumados? Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos adiante. Narrador. Bem, como eu já havia dito, o narrador é aquele que conta a história. Existem basicamente 3 maneiras de se contar uma história. Primeiro, o tipo de narrador é o narrador que nós chamamos de narrador personagem. É aquele que participa da história, né? E por isso o foco narrativo dele é em primeira pessoa, ou seja, ele está escrito lá com o pronome eu ou com o pronome nós. Ok? Nós podemos destacar que, por participar, por estar envolvido na trama, muitas vezes o narrador personagem acaba não sendo tão confiável. Por quê? Porque ele está envolvido sentimentalmente e emocionalmente naquela história. Ok? Já o narrador observador é escrito em terceira pessoa, é aquele que observa, que conta aquilo que viu e não aquilo que ele tenha participado. Bem, o narrador observador, por esse motivo, ele está isento. Ele está olhando de fora a história, logo, ele é mais confiável, ok? Lembrando que a terceira pessoa, que é o foco narrativo desse narrador, ela é marcada pelos pronomes ele, ela, eles, elas. Por fim, nós temos o narrador onisciente. Quem, por algum motivo, frequenta igrejas, né, sejam elas quais forem, deve já ter ouvido algum dia o padre, o pastor, alguém falar: ah, Deus é onisciente. Mas o que é ser onisciente? Onisciente significa que ele sabe de todas as coisas. Não é isso que as pessoas, de maneira geral, acreditam? Esse conhecimento, mesmo que você não acredite em Deus, vai servir para você. Olha lá, o narrador onisciente, que é escrito em terceira pessoa, é aquele que eu costumo brincar e dizer que ele é tipo Deus. Como assim tipo Deus? Ele sabe de todas as coisas. O narrador onisciente sabe o que o personagem pensa, o que o personagem faz, o que o personagem quer fazer. Por isso, quando você declara que ele é tipo Deus, você já tem isso em mente com mais clareza, tudo bem? Então, narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Os conhecimentos dos elementos da narrativa certamente vão te ajudar na interpretação e na compreensão de textos dos mais variados possíveis. Então, são conhecimentos teóricos que nos ajudam na prática, seja na prática leitora, seja na prática de produção textual, por exemplo, para crianças do ensino fundamental 2, que estão aí prestando concursos, por exemplo, aos colégios militares, por exemplo, ao Colégio Tiradentes e assim por diante. Tudo bem? Bem, agora nós chegamos ao enredo. O enredo é como se fosse o esqueleto do texto. O que é isso? O esqueleto, aula de ciências. O esqueleto, ele serve para quê? Para aí 3 segundos, pensa, ou joga no Google. Você já deve ter pesquisado, né? O esqueleto, ele serve para, de maneira geral, a grosso modo, sustentar as nossas carnes. Uns têm mais carne, outros têm um pouquinho menos. Mas se nós não tivéssemos esqueleto, nós seríamos um monte de geleia rastejante por aí, certo? Então, se um texto narrativo não tem um enredo, não tem um bom enredo, ele rasteja, ele se arrasta, ele não é bom. Vamos conhecer então as 4 partes do enredo, dito enredo tradicional.
primeira delas é a introdução, ou apresentação. É a situação inicial, o clima é ameno, tranquilo, se apresentam os personagens, o local, e tá tudo bem. Está começando a história. Até que chega o desenvolvimento com a complicação, com o conflito, né? Surge um problema, mas também surge uma espécie de herói, alguém que, de alguma forma, vai resolver esse problema. Na terceira parte, esse problema chega num ponto alto que nós chamamos de clímax. E, por fim, nós temos o desfecho. No desfecho acontece a solução. Gente, lembrando, a solução ela pode ser positiva e viveram felizes para sempre, ou todos caíram e morreram na queda do avião. Ponto. Então, a solução ela não precisa ser positiva. Cuidado com isso, tudo bem? Essa ordem, introdução, complicação, clímax e desfecho, ela não precisa ser seguida. Vou dar um exemplo do cinema. Filme do Wolverine, você já deve ter assistido. Se não assistiu, joga aí no YouTube rapidinho, né? Não fecha esse vídeo, evidentemente, abre uma janelinha, uma aba ao lado. O filme do Wolverine começa como? Clima de tensão, clima de suspense, Wolverine correndo, alguém correndo atrás do Wolverine, não se mostra quem está correndo, mas se mostra o Wolverine corre, alguém corre atrás dele, de repente a música cresce, a tensão aumenta, o cinema todo em êxtase e se escuta um tiro. E nesse tiro a história começa. A história vai para o início para se explicar o porquê de ter chegado àquela cena inicial. Perceba que essa técnica prende aquela pessoa que está ali assistindo ao filme, prende o leitor também, porque é o mesmo esquema, né? Para existir alguém que encene aquilo, né, no texto dramático, tem de existir alguém que escreva, né? Então, são técnicas que, se nós temos em mente, nós conseguimos compreender de melhor maneira. Agora, nós vamos apresentar os tipos de discurso. Bem, pessoal, existem 3 tipos de discurso. Se você quiser, você já pode tirar um print. Inclusive, você pode tirar um print e marcar lá nas redes sociais, @profJuliaManuel. Vai ajudar aí o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, hein? Não só você, mas também outras pessoas serão beneficiadas por acesso a conteúdo gratuito e de qualidade. Bem, continuando, tipos de discurso. Discurso direto é aquele no qual o personagem fala diretamente. Exemplo, Godofredo disse, vou me inscrever no canal do professor Júlio Emanuel. Obrigado, Godô. Isso. Então, percebam ali, disse, verbo de elocução, ele antecipa a fala do personagem, depois nós temos a marca dos 2 pontos, abaixo nós temos o travessão. Isso é marca de discurso direto. Tipo 2 de discurso, discurso indireto. É quando não fala diretamente o personagem, mas sim o narrador pelo personagem. Exemplo, olhe na tela lá. Godofredo disse que se inscreverá no canal do professor Júlio Emanuel. Pronto. Agora não é o Godofredo que está dizendo, alguém dizendo por ele, o narrador falando por ele. Discurso indireto, ok? Por fim, o discurso indireto livre. Nesse discurso, o narrador e o personagem misturam, mesclam suas falas e às vezes, inclusive, quando nós estamos desatentos num texto, nós até nos perdemos e não percebemos bem onde está falando o narrador, onde está falando o personagem. Vamos ao exemplo. Godofredo estava cansado e logo se deitou. Ele precisava estudar em poucas horas. Acordou desesperado. Já era para estar assistindo às videoaulas do professor Júlio Emanuel. As poucas horas passaram e nem percebi. Pronto, a gente percebe que ali existe uma mistura e a leitura desatenta não saberá identificar quem é o Godô e quem é o narrador que fala pelo Godô e comenta sobre o Godofredo. Ok, pessoal? Bem, pessoal, com isso encerramos a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre o texto narrativo. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, reclamações? Podem deixar aqui embaixo. Não se esqueça de seguir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima aula, um abraço virtual e tchau!